Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Deixa quietinho aí que nós vamos conversar sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse aspecto do Deus que nos encontra. E eu vou usar a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Quem é que Jesus estava a quem Jesus estava se dirigindo quando ele pronuncia a parábola do filho pródigo? Existiam dois grupos de pessoas que estavam presentes ouvindo Jesus durante o ensino dessas parábolas, o uso dessas parábolas. Para saber isso, você precisa voltar no início do capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores. Os cobradores de impostos, eles eram tão ruins, e as pessoas tinham uma visão tão ruim deles, que o texto chega a dar um destaque para eles, porque eles também eram pecadores. Podia falar assim: estavam ali cobradores de impostos e pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Primeira coisa interessante nesse versículo é você perceber esse detalhe: pecadores e cobradores de impostos, a raça ruim ali, o pessoal que ninguém gostava, vinham ouvir Jesus. Quem é que vinha ouvir Jesus? Pecadores e cobradores de impostos. Quem é que vinha julgar Jesus? Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Comer é coisa séria, gente. Se estavam comendo junto, é porque havia ali algo acontecendo. Então esses dois grupos de pessoas vinham até Jesus. Mas há um personagem que Jesus introduz aqui na parábola, no capítulo 15, versículo 11, que não está nas outras duas parábolas. Antes da gente falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: eu acho, e outros concordam comigo, eu não sou nenhum mestre para levantar essa questão, que essa parábola foi intitulada a parábola do filho pródigo. Na verdade isso é um acréscimo, para organizar o texto, mas eu acho que essa parábola merece um título melhor. Eu acho que não é certo, não vejo como certo que a parábola seja tão focada só no filho mais novo. Primeiro de tudo, há um outro filho nessa história. Mas mais ainda, nessa parábola, afinal de duas outras parábolas similares, Jesus introduz a figura do pai. O termo que é usado aí comumente é um termo pródigo. Eu acho que essa parábola poderia se chamar a parábola do Deus pródigo. Aquela ali. Aquele lá. Pô, nem sabia que vocês já estavam sabendo tudo antes de mim aqui, que o que eu ia falar e qual que era o tema. Quebrou a surpresa. O Deus pródigo, o pai da história da parábola do filho pródigo, na verdade, ela está em volta do pai, que nós estamos chamando de pai ou de Deus pródigo. O pai dessa história, que é claramente Deus, e nós somos seus filhos. Portanto, o pai, através de Jesus, ou Deus, através de Jesus, está falando aos seus filhos. Quem é que está presente nesse momento? Cobradores de impostos, pecadores, fariseus e mestres. Jesus está contando uma parábola, e nesse ponto ele inclui todos nós, todos os filhos, todos os que estavam presentes ali. Essa é uma diferença das outras parábolas. O que é o termo pródigo? Para quem não está acostumado, uma palavra... Eu sempre achei quando era jovem que pródigo era uma coisa boa. Boa, Lucas, exatamente. Você vê como a gente é meio lento às vezes, né? A gente assume e não vai olhar. Mas esse filho não tem nada de prodígio. Você lê o texto, que prodígio é esse? É um prodígio do mal. É um cara egoísta, é um cara... né? Pródigo significa esbanjador imponderado, alguém que esbanja sem nenhuma consideração. É o famoso gasta tudo que ganha. O outro termo que o dicionário usa para pródigo é gastar até o fim. Olha que coisa, gasta até acabar, assim, não tem mais nada, não tem controle, não tem nada. Nessa parábola, o filho é colocado dessa forma, a história conta por quê.
Mas nós vamos descobrir, e o que Jesus também quer mostrar é que, na verdade, o verdadeiro pródigo é o pai. Porque o pai que não mede recursos para alcançar a restauração dos seus filhos. E aqui vocês já vão perceber que eu vou usar a expressão seus filhos, porque eu quero ir além de apenas o filho pródigo. Nessa parábola você vai encontrar dois tipos de pessoas. É muito comum, como a gente está falando aqui, e eu acho que você conhece quase todas as músicas que eu procurei sobre filho pródigo, exceto a minha, que eu depois vou contar para vocês qual é. Viu? Eu fiz uma coisa diferente nessa vida. Eu não fiz uma música da parábola que fala só do filho mais novo. É comum, normal. Todo mundo. Eu escutei uma música muito bonita essa semana do Felipe Valente sobre o filho pródigo. Eu não lembro o nome da música agora, mas é sobre o filho pródigo. Essa parábola ela apresenta, na verdade, dois irmãos. E cada um deles simboliza um modo diferente da gente se alienar de Deus ou de tentarmos ser aceitos no reino do céu. Isso é muito importante, porque isso aqui é o cerne da humanidade. Todos nós, independente do momento que nós vivemos no passado ou estamos vivendo, temos a tendência de nos aproximarmos de Deus ou de nos afastarmos de Deus. Ou nós estamos numa alienação a Deus, ou nós estamos tentando conquistar Deus, mesmo que inconscientemente. E essa parábola nos mostra isso. Os dois filhos são exemplos para nós disso. Vamos ler o texto? Só para vocês ficarem por dentro junto comigo. Parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, ou do Deus pródigo, diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Então vai construindo a sua visão da parábola. Já aqui, o que aconteceu com a herança? Foi dividida. 50% para um, 50% para o outro. Quem ficou mais pobre aqui? O pai. O que sobrou da herança? Sua parte? Do filho mais velho. O pai ainda está com ele, então o pai está administrando, é herança, né? Para depois. Mas o que sobrou para o filho agora, mais velho, foi 50%. E o pai junto ali. Quer dizer, se você pensar assim economicamente falando, a não ser que o pai seja um grande empresário e produza mais riqueza, pode ser que no final o filho mais velho tenha ainda menos. Só um detalhe, né? Para vocês entenderem a cabeça do que o filho mais velho chega depois para o pai. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada, o gastador imponderado, que gasta até o fim, o pródigo. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Seus empregados, pai, vivem bem. Seus empregados vivem muito melhor do que eu. Não sou digno, reconheço o meu pecado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e o beijou. A cena aqui é vergonhosa e até perigosa, porque naquela época, provavelmente, se vocês se lembrarem de como o pessoal se vestia, o pai provavelmente teve que puxar assim a saia, né? É saia que fala? É que saia é mais engraçado, por isso que eu falei saia. Parece saia. O vestido puxou, o pai puxou o vestido. Para poder, você imagina alguém correr assim, ó? Não dá, né? Então, e aqui essa é uma cena que os estudiosos falam que é uma cena que era vergonhosa. Jamais um pai de família, um homem daquela região deveria se submeter a isso. Tinha aquela coisa de manter a pompa, de manter a posição. Eu sou o pai, aqui toda aquela coisa. Mas esse pai, já na nossa figura do nosso pai, ele não se importa com essa situação e ele corre em direção ao seu filho, passa vergonha
incompreendido, e vai em direção ao seu filho, e o abraça, e o beija, fedido que ele estava, sujo. O filho disse então: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. A melhor roupa da casa, sabe de quem que era? Do pai. As melhores roupas eram do pai. Ele recebe as roupas do pai. Tragam a melhor roupa, coloquem nele um anel no dedo e sandálias nos pés. A gente não vai entrar nos detalhes, eu acho que vocês conhecem toda a simbologia de restauração, de autoridade, de fazer o filho. O anel, todo mundo ia reconhecer, é o filho mesmo, não é um empregado, o ex-filho. Não é o ex-filho que voltou para casa e agora está pagando os pecados dele. É o filho do dono da casa, restaurado. Não é mais servo, ele tem algo em seus pés. Matem um novilho gordo, sinal de uma grande festa, não é? Matar um novilho não é pouca gente que vai comer, não. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava perdido e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, aí a gente chegou, você está vendo que dá quase metade da parábola aqui? Como que a gente deixou esse filho mais velho de fora tanto tempo? O filho mais velho está aqui na história. Ele é o segundo tipo de pessoa. Deixa eu fazer um comentário sobre o filho mais novo antes da gente entrar no mais velho. O mais novo é aquele que recebe a acolhida imerecida. Um pai que se recusou a ponderar. Lembra do pródigo? É aquele que gasta empoderadamente nesse sentido. O pai recusou a ponderar ou a levar em conta o erro do seu filho, e nem a confusão que ele ia arrumar com a sociedade dele. Ele tampouco aceitou a compensação que o seu filho queria dar. Pai, é o seguinte, eu vou trabalhar para o senhor de graça, deixa eu ser o seu empregado. Não, filho, você será restaurado à condição sua, aquela que é a sua condição. Eu vou fazer com que você seja trazido de novo. Não quer dizer que o filho não se arrependeu, o texto é muito claro. Mas o filho talvez achava que pudesse pagar pelos seus erros. E que Jesus está apontando aqui nessa parábola também é que não é possível que nós paguemos pelos nossos erros. Ou o pai te recebe de alguma forma, ou não tem como ser restaurado a nossa condição. É o que diz em 2 Coríntios 5,19. Diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as suas transgressões. O pai pródigo, no seu amor imponderado, recebe o seu filho e não leva em conta as suas transgressões. Aqui é o convite que esse pai estava oferecendo ao filho. E aí nós temos o filho mais velho. O filho mais velho, qual a situação dele, né? Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, ele estava lá nas coisas dele, da casa, não volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. É boa notícia? Quem que acha que é boa notícia? Quem ia ficar feliz com um irmão voltando para casa? Mas vocês são tão legais, né? Tão bonzinhos, né? Eu não tenho tanta certeza. Olha lá, temos uma pessoa sincera em nosso meio. Ok. Anel no dedo significa que é filho de novo. Parte da herança. Qual herança? Parabéns, agora você tem 25% só do que era do pai, e os outros 25% vão para o filho que voltou. Gastou tudo 50%, ainda vai ganhar mais 25%. É inconcebível. O amor do pai é inconcebível. É inconcebível. O irmão mais velho cirou. Alguns vão dizer com razão. O irmão mais velho cirou e não quis entrar
Pode celebrar isso, não tem nada a ver comigo. Estou completamente revoltado com isso que aconteceu aqui. Olha uns burburinhos dos servos, né? Talvez falando: o que esse cara, né? O irmão dele voltou, nós estamos na festa. Hoje tem carne, entendeu? É festa, o filho voltou. Você não viu seu pai o quanto ele sofreu esse tempo todo? Seu pai mal trabalhava, ficava na varanda, ficava na porta da estrada, esperando o filho voltar. Todo mundo dizendo: esquece, derrete esse anel, faz um outro. Seu filho não volta mais. Não quis entrar. O pai saiu e insistiu com seu filho. O pai, em vez de poder aproveitar o filho mais novo, celebrar com ele, com comida, com festa, com alegria, tem que sair do momento de festa para ir lá fora falar com o seu outro filho e insistir com ele: venha para a festa, o seu irmão voltou. Mas ele respondeu ao pai dessa forma: todos esses anos. Aí ele começa a criar o currículo dele. Todos esses anos tenho trabalhado como um... Ai, que dozinho, né? Eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Eu sou muito bom, pai. Eu não sou igual a esse seu outro filho. Eu faço todas as coisas corretamente. Eu tenho a minha vida em ordem. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Eu nem queria um boi, novilho gordo, que provavelmente era o melhor boi, o melhor novilho daquela casa. Me dava um cabritinho magro, a gente comia só as costelinhas, né? Nem isso o Senhor me deu. Vocês acham que era verdade isso que ele está falando ou não? Não faz nenhum sentido, né? Um pai que entrega, sem questionar, 50% da sua herança para um filho que quer vazar, que diz assim: eu prefiro o senhor morto, porque eu quero a sua herança agora. Era a mesma coisa, isso que ele disse para o pai dele: que o senhor morra, eu quero a minha parte hoje, agora. Ele não se recusou. Quando o filho volta, ele divide de novo a herança, é bondoso com ele. Faz sentido um pai? O senhor nunca me deu um cabrito sequer? Não faz nem sentido. Mas é o coração. Mas é a maneira como se vê, e a maneira como se aproxima do pai e se relaciona com o pai. Essa frase dói, hein? Versículo 30 ele diz: mas, a cena é: o pai saiu da festa, de uma alegria, o coração está explodindo de alegria, com o filho que voltou. Tem que sair para fora para resolver o problema com o filho mais velho. E o mais velho vem com essas palavras duras, e ainda diz assim: mas quando esse seu filho... Ele não diz, mas quando o meu irmão... Ele diz, esse seu filho... volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro. Qual dinheiro que ele desperdiçou? Dinheiro do pai. Mas qual que é o dinheiro que ele estava preocupado? Com o dele. Nós estamos falando de herança. A conversa toda era em volta de herança. Quando esse seu filho, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E aí o pai lhe responde dessa forma: filho, meu filho, né? Filho mais velho, esse seu filho, nem considero mais meu irmão, isso aí. Esse seu filho. E o pai volta e fala: meu filho, você está sempre comigo. Sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Que papo é esse de nunca te dei um cabrito se você tem tudo? Nós tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e estava achado.
Tim Keller diz que Jesus está nos apresentando o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Nossa maior esperança é a graça empoderada de Deus, uma experiência que transforma a nossa vida. Portanto, é importante saber que existe sim um amor incondicional de Deus. O amor das 99 ovelhas, que vai atrás, o amor da dracma perdida, revira tudo para buscar o filho, o amor que recebe aquele filho esbanjador, aquele filho que se rebelou contra a casa, que desonrou o pai, que disse: eu sei o que eu quero para a minha vida e você não sabe o que é melhor para a minha vida, e um pai que o recebe. Mas é importante entender que Deus deseja uma mudança para aquele que está em casa também. Porque nós somos gratos a Deus porque Ele nos resgatou. Amém? Nós temos que ser gratos. Deus, o Senhor me amou. E nem eu me entendo, nem eu me compreendo. Eu ainda falho com o Senhor, vez após vez, e o Senhor continua na sua graça me recebendo. Mas nós vamos ao longo do tempo também nos tornamos irmãos mais velhos, em casa. E não discernindo mais da forma apropriada esse amor de Deus, fica tudo muito comum. Jesus está dizendo a todos os seus filhos: é preciso mudança em todos nós. A música que eu escrevi, ela fala assim: querido Pai, estou aqui, venho lhe pedir, perdoa-me, pois sei que andei longe de ti, e da tua presença eu fugi. Parece com quem essa frase? Filho mais novo? E essa aqui: querido Pai, estou aqui, venho lhe pedir, perdoa-me, pois eu sei, eu me esqueci de ti, mesmo em tua casa não te conheci. Essa parece com quem? E vocês viram as duas coisas em comum, que é uma jogada, vamos dizer assim, poética da letra, né? Os dois estão dizendo: querido Pai, perdoa-me. E os dois cantam o coro da música junto. Não estou inventando aqui agora. Deixa-me estar contigo, Pai. Eu quero te conhecer mais e mais. O filho mais novo veio a conhecer o pai no seu profundo amor e sua profunda graça. Ele estava pronto para algo muito menor, e Deus, na figura do pai da parábola, o traz para algo não maior do que o que ele queria, mas para aquilo que é o que deveria ser. Ele o restaura completamente à altura dos outros irmãos da casa. Vamos supor que haviam filhas e filhos lá. Deixa-me estar, Pai, quero te conhecer melhor agora, porque eu fugi de você, porque eu não te conhecia. Ao mesmo tempo, o filho mais velho também deveria estar pedindo, e aqui a parábola está dando essa oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus amava os fariseus. A gente gosta de criticar os fariseus, né? Botar eles como exemplo, como se nós fôssemos muito melhores que os fariseus. Eu não sou como os fariseus. Não sei, isso é uma coisa entre você e Deus. Diante do Senhor, ajoelhado diante do Senhor, falando para Ele: sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa Ele te apontar se você é um filho mais velho ou se você é um filho mais novo. Há uma crítica, vamos colocar assim, mas um aviso de Jesus. É interessante que Jesus inclui dessa vez os fariseus. A gente joga o tom, está vendo aqueles mestres religiosos, mas o que ele está dizendo é assim: o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. O fariseu era aquele que achava que estava perto de Deus, que era melhor do que os outros. Por isso ele falava: por que ele come com pecadores? Esse povo que não respeita as regras, que não segue os mandamentos. Eu sou aquele que tem trabalhado para o Senhor como um escravo. O Senhor não senta à mesa comigo, mas está sentando com os pecadores. Jesus está dizendo: meu filho, você sempre teve de tudo, tudo é seu. Você está na minha casa, mas você não me conhece como pai. Você não está conhecendo meu amor. Se você conhecesse meu amor, você não estava falando dessa forma comigo, e você não estava contra o seu irmão nesse momento. Você ia falar assim: esse é meu pai, eu não esperava menos dele. Aliás, eu esperava que ele ia dar um cabrito quando meu irmão voltasse, já seria uma grande festa. Mas meu pai, ele sempre me surpreende no seu amor. Ele deu uma festa.
Ele trouxe, eu achei que meu pai tinha perdido esse anel de tristeza. Ali o anel ele guardou. Ele restaurou meu irmão. Nossa, meu pai é demais. Meu pai é muito, muito amoroso. É muito pródigo em seu amor, muito misericordioso. Ele sai de casa, estou inventando aqui, sai de casa e vai falar para as pessoas: vocês viram o que meu pai fez? Mas se esse filho está em casa e não conhece o seu pai, quem é você nessa história? Quem é você na vida? E eu queria dizer, todos nós passamos por momentos de sermos filhos mais novos, de sermos filhos mais velhos. Mais para frente eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso, para a gente entender um pouco mais disso. Às vezes a gente se mistura, a gente gosta de guardar umas atitudes de filho mais velho, e a gente critica os mais novos. Às vezes a gente se acha os mais novos e critica os mais velhos. Hoje é muito comum que os mais novos não querem ir para a igreja, porque ele diz que ela está cheia de irmão mais velho. E os mais novos não se sentem dignos de ir até onde estão os mais velhos. Eu ir na igreja, que só tem gente santa lá, só filho mais velho, gente que faz tudo certinho. Olha a minha desgraça, olha a minha condição, eu estou longe. Tim Keller diz também que tanto os religiosos quanto os não religiosos estão espiritualmente perdidos. Essa é a condição da humanidade. Nós não podemos nos esquecer de que antes nós éramos inimigos de Deus e Ele tem nos feito amigos dEle. Nós jamais podemos olhar para fora como se nós tivéssemos uma melhor condição por nós mesmos. Essa não é a maneira correta. Todos estão perdidos, andando por caminhos na vida que levam a becos sem saída. Todo o pensamento da raça humana sobre como se relacionar com Deus está errado. As formas humanas de se relacionar com Deus estão erradas. Jesus está dizendo, há uma só forma de se relacionar com Deus. Tanto os filhos mais novos como os mais velhos precisam entender isso. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pai, eu servi você muito bem esses anos. Não é por aí. A base da sua relação comigo não é o que você produz. O filho mais velho achava que tinha direito por causa daquilo que ele fez. Ele não tinha entendido que essa não é a base da relação com Deus. Efésios 2:8-9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O sofrimento do filho mais novo, e mesmo o seu arrependimento, eles não dão a ele o direito. O trabalho bem feito do filho mais velho não dá a ele também nenhum direito. É o amor do pai, é a ação do pai, é o caráter do pai, é a disposição do pai, é o seu gastar tudo em favor dos seus filhos, que dá a eles o direito de serem filhos e de terem comunhão com eles. É incrível pensar que, de uma certa maneira, para o filho mais novo foi fazer tudo errado que o afastou do pai, e para o filho mais velho foi fazer tudo certo que o afastou do pai. O filho mais novo queria cuidar de si, enterrar o pai vivo, como eu falei. Minhas regras, minha vida, minhas regras. Era o lema dele. Eu não te quero, pai, eu quero a minha vida. E o pai o surpreende. O pai o restaura. O pai faz algo inesperado. O amor de Deus é manifestado na vida do filho. A aceitação do pai, que são oferecidos absolutamente de graça, mesmo que o filho mais novo tenha desonrado o pai. Na segunda parte da parábola, então, nós vemos que é a vez do filho mais velho desonrar o pai. Como que um pai dá uma festa e você não comparece e fica do lado de fora? E como que você coloca seu pai numa situação onde o pai tem que insistir para você, cadê
Cadê aquela obediência toda que ele alegou ter? Nunca te desobedeci. Ué, estou dando uma festa agora para o seu irmão, você está lá fora, eu estou tendo que vir insistir para você entrar. Ah, o seu coração está sendo revelado, agora você está se conhecendo. Esse é o seu verdadeiro coração. Não o que você acha que tinha durante esses anos, no qual você me servia com um objetivo escondido. A gente fala isso, agenda oculta, muito comum às vezes na igreja, entre líderes, às vezes as pessoas, coisas que nós fazemos que lá no fundo não é o que nós queremos. Tem gente que ajuda outras pessoas, mas na verdade ela está tentando apaziguar sua consciência por coisas que ela fez de errado. E embora as pessoas se beneficiem dessa bondade dela, ela não está se beneficiando, porque não tem necessidade, não vai resolver nada ela tentar ganhar o coração de Deus com qualquer coisa. O coração de Deus não pode ser ganho, porque ele já é em nosso favor, demonstrado em Cristo e através de Cristo. Obrigado. Portanto, nós encontramos 2 filhos perdidos. Sim ou não? São 2 filhos perdidos. Não é a parábola do filho pródigo, não é a parábola do filho perdido, é a parábola dos 2 filhos perdidos. É muito mais a parábola do Deus pródigo, que ama incondicionalmente e deseja que todos os seus filhos tenham uma relação com Ele. É a parábola de um único pai com um único convite para todos os seus filhos perdidos. É a parábola do Deus pródigo que recebe o filho mais novo de volta, aquele que o rejeitou. É também a parábola que convida o filho mais velho para deixar de ser egoísta e descobrir o prazer de estar com o pai por amor ao pai e não para receber algo. Ele não é melhor que seu irmão. O pai que ama muito os seus 2 filhos, que vê que a condição deles os afastou desse amor, mas no coração do pai nada mudou. Nada mudou. O mais novo achava que sabia das coisas e queria aproveitar a vida longe do pai. O mais velho pensava que seguir todas as regras daria a ele tudo que ele queria. Coisas que na realidade ele já tinha. Trabalhou em vão. Trabalhou sem prazer, sem alegria. O filho mais velho, aquele que estava longe do pai, mesmo estando dentro de casa. O que Jesus quer nos mostrar aqui, irmãos? A nossa relação com Deus, Pai, não é baseada no que nós fizemos de errado ou o que nós fazemos de certo. Você precisa entender isso. Não estou dizendo aqui que nós não temos coisas que devemos seguir e obedecer ao Senhor, e respeitar, e entender e compreender. Mas a nossa relação com Ele não é baseada nem no que foi feito de errado e nem naquilo que você pode fazer de certo. Nós estamos todos perdidos. Todos nós temos a tendência de andar de forma independente de Deus, de querer fazer as coisas do nosso jeito, longe dEle. Todos nós temos a possibilidade, a tendência de nos acharmos justos demais aos nossos próprios olhos. Alguém que olha para o irmão mais novo do alto, por causa daquilo que Deus já fez na sua vida, que deveria ser apenas motivo de gratidão e de graça, e dizer: Deus, o Senhor é tão bom comigo, eu não merecia, Senhor. Mas por alguma razão dessa nossa realidade, nós às vezes olhamos para aqueles que estão longe de Deus e afastados de Deus com um olhar às vezes de julgamento, como se nesse quesito de estar com Deus fôssemos melhores. Existe somente um convite, e o convite é para estar em casa. Mas é estar em casa de forma integral, em um relacionamento com Deus baseado no seu amor. É o texto mais famoso dos evangelhos, né? Porque Deus, agora a gente sabe, o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele foi pródigo, e o seu próprio Filho tomou o lugar de todos os seus outros filhos. É por isso que o pai pródigo da parábola, ele não aceita o pedido do filho mais novo, que seria justo
humanamente falando, de falar assim, então agora você vai pagar os 50% do seu irmão que você gastou. Por que o pai não aceita que ele cumpra aquilo que ele se prometeu a fazer? Porque o que o pai precisa é que o filho se arrependa. Porque o verdadeiro preço a ser pago é o preço que o pai paga em Cristo, o seu verdadeiro e único filho. Nós somos adotados na família de Deus. Há um só convite. Na cruz, Deus se mostrou pródigo, tanto para o filho mais novo, quanto para o filho mais velho, para que eles tivessem esse relacionamento com o Pai, baseado em amor e não nos seus erros, nos seus acertos, em nada mais. O convite de Jesus, através dessa parábola, para o filho mais velho, é o mesmo para o filho mais novo. Venha e entre para a festa. Entre para o banquete que você não fez por merecer, que não foi formado por você, fui eu que preparei. Venha celebrar a vida comigo. Venha curtir a vida comigo. Venha se agradar de se relacionar comigo. Um outro autor diz que a típica oração do filho mais velho é a oração fria, ou oração de petição. Ele não tem prazer em estar só com o pai, em adoração, em curtindo o pai. É uma forma de medir até se o meu coração anda meio tipo o irmão mais velho. Tem uma relação fria com o pai, só de tarefas, só de executar as coisas, só de entregar as coisas. Hoje é tempo de ouvir o Pai dizendo para cada um de nós: eu quero que você desfrute da minha companhia e que você entenda que eu amo você e que eu desejo que você tenha prazer em mim. O catecismo antigo diz: qual o propósito do homem, do homem ser humano? Encontrar prazer em Deus. Nós fomos criados para isso. Quando Deus chama o povo pela primeira vez para ser povo lá do Egito, o que é que ele manda Moisés dizer para o faraó? Libera o meu povo para que eles me adorem. Em outras palavras, eles precisam aprender a encontrar satisfação em mim. A adoração que Deus propõe e para nós não é a adoração como dos outros deuses, uma adoração pelo medo, uma adoração baseada na cobrança, é uma adoração baseada nos feitos dele e no seu amor para um relacionamento. Não é me adore para que eu não te destrua, é me adore porque eu sou o seu libertador, eu sou o seu salvador. Irmãos mais velhos têm a tendência a querer salvar a si mesmo pelos seus feitos. Irmãos mais novos acham que eles vão descobrir o jeito certo de se viver, independente do Pai. E ambos precisam descobrir que o lugar deles é na mesa com o Pai, desfrutando do Pai. Eu quero terminar só aqui lendo alguns textos com você das Escrituras para reforçar isso, porque a parábola é uma história usada para apontar para uma verdade. Nós temos alguns textos que nos ajudam a entender um pouco mais desse convite que o pai faz para ambos os filhos. Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. No contexto dessa parábola, esse texto fica muito interessante. Primeiro, todos os dois filhos tinham a mente dividida de formas diferentes. Todos os dois filhos estavam em pecado. Porque pecado, de uma forma um pouco mais genérica, vamos colocar aqui, em primeiro lugar, é achar que você não precisa de um Salvador e que você pode viver sem Deus. O filho mais novo fez isso primeiro, o filho mais velho está fazendo isso a vida inteira. Eu não preciso. Eu só quero as coisas. Eu não quero o Pai, eu quero as coisas do Pai. Um quis e levou, o outro queria no final. Aproximem-se de Deus. A ordem desse versículo também é interessante, porque primeiro ele diz aproximem-se, depois ele fala limpem-se.
A gente fala muito na Vineyard, né? Venha como está, mas não fique como está. Você não precisa se limpar para vir ter comunhão com Deus. Você precisa se aproximar de Deus para que Ele comece a limpar a sua vida. É assim que funciona. É o pai que limpa o filho que chega em casa. O lava, o restaura, o veste novamente. Mas o filho se aproximou. Aproxime-se de Deus. Romanos 8:15-16 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Filho mais velho age muitas vezes por temor da reprimenda do pai. Se eu não cumprir minhas tarefas, meu pai não vai me amar. Se eu não fizer tudo certinho, eu não vou ser reconhecido. Eu não quero ser visto como meu irmão mais novo, então eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Mas isso não é amor ao pai, isso é medo. Paulo está dizendo aqui aos romanos: vocês não receberam o espírito de escravidão, mas vocês receberam o Espírito que o adota como os filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não há o que temer. A graça do Pai em Cristo é superabundante. João 14:9 diz: Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. A última música que nós cantamos falava sobre isso, de forma muito bonita, né? Falo dos braços do Pai. Me ajuda aí, Lucas, você não vai falar bobagem. Os braços do Pai, e de repente você acha que é só sobre aquela coisa, o braço do Pai, que legal, que legal. Aí ele fala que estão estendidos em Cristo, na cruz. Filipe, eu estive com vocês 3 anos, você ainda não sabe quem é o Pai? Quem me vê, vê o Pai. O que Jesus está dizendo também, ao mesmo tempo, na sua parábola, é que existe um caminho para o Pai. Eu vim para isso. E quem me vê, vê o Pai. Esse Pai amoroso que eu estou te apresentando para que você se relacione com Ele. Não mais como filho mais velho, não mais como filho mais novo. Ele é alcançado, ele é encontrado através de mim, o seu irmão mais velho, o verdadeiro irmão mais velho. Eu sou aquele que apresenta o Pai para você. Por último, João 8,19, relacionando a isso, também diz: outros lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não me conhecem nem ao meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Qual é uma das formas de nós sairmos da vida de filho mais novo, se essa é a nossa condição, ou de filho mais velho? É conhecendo a Jesus. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Nessa manhã, nós ouvimos da palavra de Deus isso. Se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer a Cristo. A sua obra, o seu coração, a sua vida, o seu amor, a sua entrega. Cristo é o centro de todas as coisas. Não há como ter uma relação com o Pai correta sem Cristo. Ele não é só o seu paizinho, ou antes dele ser o seu paizinho, você precisa se encontrar com Cristo. Ah, eu sei quem é o Pai. Bom, se você não conhecer a Cristo, você não sabe quem é o Pai. Jesus está dizendo: quem me vê, vê ao Pai. Se vocês me conhecessem, vocês não estão me conhecendo. Ele está falando aos discípulos, aos filhos mais velhos, porque eles já estão em casa. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. Cristo é o caminho de volta para o Pai, para todos os seus filhos, para todas as suas filhas, em qualquer situação. Feche seus olhos, só para eu te fazer algumas perguntas e você falar com o seu Pai, falar com o Senhor. A pergunta é: qual é a base da sua relação com o Pai hoje? Faça uma autoanálise, deixa o Espírito Santo te mostrar. Na minha própria vida eu tive muitas oscilações nessas duas áreas, olhando para esse texto. Mas eu também fui criado em família cristã, cresci num lar cristão.
eu vejo em mim a tendência de ser muito mais como filho mais velho do que como filho mais novo. Como é para você? A sua base da relação com o Pai é realmente a obra de Cristo? Que tipo de filho perdido é você? O mais velho ou o mais novo? Ou talvez você tenha aí algum conjunto de características de cada um deles. Você gosta de ser independente? Acha que você consegue chegar a conclusões todas por sua conta? Você entende melhor as coisas do que outros que estão sujeitos à autoridade da igreja, a regras? Você não gosta de regras? Ou talvez seja um pouco como um filho mais velho. Você tem um certo orgulho da vida correta que você leva, de levar uma vida com Deus séria, de estar presente nas atividades. Queridos, essa não é a base para a nossa relação com o Pai. A base para a nossa relação com Ele é a obra de Cristo, que nos coloca como servos humildes, que transforma nosso coração, que nos deixa à vontade com o Pai, porque entendemos o seu amor e agora eu trabalho para Ele com amor e não por recompensas. Eu já tenho tudo. Paulo diz em Efésios também que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. A nossa oração nessa manhã precisa ser: Pai, eu quero viver a partir dessa base, Senhor, em alegria, em felicidade. Pai, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, porque o Senhor é um Deus pródigo. O Senhor não mediu esforço para nos alcançar. E agora que nós estamos em casa, nós queremos desfrutar da Tua companhia, Senhor. Livra-nos, Senhor, de querer conquistar o Seu coração, Senhor, seja por causa de termos errado com o Senhor. Não nos deixe ficar numa ideia de compensação, Senhor. Nós queremos viver baseados no amor, Senhor. Livra-nos também, Senhor, de nos sentirmos melhores, Senhor, porque somos capazes, somos ensinados, estamos vivendo uma vida aparentemente mais cristã. Que nossa prioridade seja uma relação com o Senhor de amor, onde nós temos prazer em estar com o Senhor, abrir o nosso coração com o Senhor, desejar o Senhor mais que qualquer coisa. Que a nossa alegria ou a nossa tristeza não dependam, Senhor, das circunstâncias. E a única forma, Senhor, é amando o Senhor profundamente.